Graça e paz, igreja bendita do Senhor, graça e paz, povo do avivamento. Como é maravilhoso estarmos aqui reunidos neste tempo de ajustes, tempo em que Deus está trabalhando em nossas vidas e transformando o nosso ser. É verdade que já foi maravilhoso o que Deus já tem feito no domingo, ontem, na segunda e agora hoje, mais uma vez, Deus vai operar maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso, você crê? Se você crê, começa a comentar, começa a compartilhar, começa a passar esse culto para todas as pessoas que você conhece. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, amém? E nós estamos dando início a esta noite maravilhosa, e eu quero compartilhar contigo uma palavra que está escrita em Ezequiel, capítulo 44, e nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Tome a sua Bíblia e dê um brado de avivamento em nome de Jesus, aleluia. Assim diz a palavra do Eterno: e ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahvé enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostrei-me rosto em terra. E então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica os teus olhos e ouvidos para compreender tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor, e todas as suas leis. E considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. Amém. Sabe, queridos, o ajustar o foco, o ajustando o foco, não é um seminário qualquer, não é apenas um dia para reunirmos, para cumprirmos uma tabela, não. Este é um tempo de ajustes de Deus na nossa vida, é um tempo de abrirmos os nossos olhos, de contemplarmos tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Na sua palavra ele diz que o profeta olhou e observou e viu a glória de Yahvé enchendo toda a casa. Sabe, queridos, nesta noite Yahvé há de encher a nossa casa, a nossa vida, o nosso tempo, tudo o que nos cerca. Yahvé quer encher com a sua glória. O Senhor nosso Deus quer preencher todas as coisas, e nós precisamos estar voltados para Ele, como profeta, prostrados em tua presença, entendendo que o Senhor vai fazer coisas novas e grandiosas nesse tempo sobre nós. É chegado um tempo onde nós mais do que nunca precisamos estar com os olhos abertos, observando o mundo espiritual, para que o mundo físico responda, para que todas as coisas ao nosso redor sejam envolvidas pela glória de Deus. Você não está aqui por um acaso, você está aqui para ser ajustado, para ser transformado, para ser envolvido nesta gloriosa presença do Eterno. Por isso eu quero te pedir agora, aí onde você estiver, que você feche seus olhos em adoração, que você se prostre diante dele, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, assim como o profeta, meu Deus, assim como ele olhou e contemplou todo aquele ambiente sendo cheio pela glória do Senhor, Pai, assim seja nesta noite, em cada casa, em cada família, em cada lugar, meu Deus, aqui neste templo, meu Deus, e em todos os lugares, meu Pai, onde estiver alguém voltado os olhos para Ti, em adoração a Ti, Senhor, que veja a glória do Senhor enchendo toda a casa, Pai. Deus Santo, em nome de Jesus, nós quebramos agora toda e qualquer ordem do inimigo, nós anulamos agora, Pai, toda e qualquer ingerência das trevas, nós anulamos agora, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, toda força contrária que se levanta contra, meu Deus, este seminário, esse tempo de aprendizado, esse tempo de restauração, esse tempo de ajuste, esse tempo de conserto, Pai, meu Deus, e em alinhamento profético, Senhor, nos quatro cantos desta nação e nas nações da terra, Pai, nós nos posicionamos
precisamos para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito, para sermos ministrados, Pai, para sermos transformados. Ajusta em nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser ajustado para que o Teu reino prevaleça neste tempo. É certo que estamos vivendo tempos difíceis, Pai, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós não abrimos mão desta confiança, nós não abrimos mão desta certeza, Pai. Isso é fé, e nós nos posicionamos em fé nesta noite. Por isso nós pedimos, fale conosco, Senhor. Nosso coração está pronto, assim como o Senhor falou ao profeta: abre o teu coração. Assim nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre com a sua palavra e faça todos os ajustes que são necessários, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, vamos adorar o eterno Senhor nosso Deus. Se prepare para dar o melhor de você, da sua vida, o melhor para Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Adore o eterno. Vamos celebrar a Ele porque Ele é digno. Aleluia. Tem alegria aí na tua vida? Tem gente alegre nesse lugar? Oh. Nós vamos declarar que Ele é Deus. Fizeste o ar que eu respiro ao soprar, puseste vida em meu coração. Declare: Tu és Deus, Tu és Deus. Giras o mundo e a criar, sol brilhante sempre a louvar. Tu és Deus. Quem é esse Rei da glória, vestido em majestade? Ninguém é como tu. Quem é esse Rei da glória, vitorioso Rei? Ninguém é como tu. Olha o que Deus fez contigo e comigo. O pó da terra o homem criou, mas o governo entregou em suas mãos. Tu és Deus, Tu és Deus. Salvador que me cativou, morreu na cruz e me libertou. Tu és Deus, Tu és Deus. Quem é esse Rei? Quem é esse Rei da glória, vestido em majestade? Ninguém é como tu. Quem é esse Rei
O Rei da Glória está nesse lugar. O Rei da Glória está nesse lugar. O Rei da Glória é o Todo-Poderoso. O que era, o que é, o que há de vir. O lindo, o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares. Se você puder, erga as suas mãos aos céus e diga para Ele o quanto Ele é lindo para você. Declare para Ele o quanto Ele é especial para você. Diga: Senhor, como eu estou feliz por estar na Tua presença. Declare, declare, Ele não vai te rejeitar. Ele está aqui. Fale com Ele. Diga: Deus, eu te amo. Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado porque o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Então declare: Tu és Deus soberano. Tu és Deus soberano. Meu grande amor, Rei do meu ser. Senhor, Tu és Deus soberano. Meu grande amor, Rei do meu ser. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Deus soberano, o dono de tudo, o dono de tudo, inclusive da minha vida e da tua. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, diga: eu te chamo assim, porque é isso que Tu és para mim. Tu és meu dono, Tu és meu Senhor, e a minha vida está nas Tuas mãos, guardada nas Tuas mãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Diga bem forte comigo: mas eu bem sei, eu sei o quê? Que a minha vida, onde é que ela está? Está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E você vai cantar essa canção comigo, na certeza que o Senhor está cuidando de você. Deus
crer no amanhã. Só por isso. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer, só porque Ele vive, temor não há, não precisa ter medo não, temor não há, faça uma cara de vitorioso, porque Jesus vive pra você, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, vai chegar para todos nós, em que a morte enfrentarei. E aí, como vai ser quando esse dia chegar? Em medo então, declare: terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Declare com força: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, tenho certeza, eu sei que a minha vida, onde é que ela está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei, yeah. Eu sei, eu sei. Aleluia, que maravilha, como é bom podermos derramar o nosso coração em adoração ao nosso Rei. Sabe, queridos, nós estamos passando por momentos difíceis, é verdade, e mais do que nunca, a igreja precisa estar unida em oração, e por isso nós vamos levantar um clamor agora, e esse clamor é pelas nossas famílias, é pelas nossas casas, pelos nossos parentes, amigos, por aqueles que estão hospitalizados. Quantas pessoas você conhece que neste momento estão no hospital, estão precisando do socorro do Senhor? Então nós vamos orar agora. Por favor,
favor, levante sua mão em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, humildemente na Tua presença, em adoração àquele que vive e reina para sempre, entendendo, ó Pai, o que está escrito na Tua palavra, que diz que serviremos ao Senhor nosso Deus, e o Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água, e tirará do meio de nós toda a enfermidade. Pai, nós tomamos posse dessa palavra agora, para as nossas casas, para as nossas famílias, meu Deus, para os nossos familiares, para os nossos dependentes, Pai, para os nossos amigos, quantas pessoas que nós conhecemos, ó Deus, que estão, Senhor, num leito de hospital neste momento, que estão, meu Pai, precisando de cura, precisando da intervenção divina, da mão do Senhor estendida sobre elas, Pai. Estende o Teu manto de cura, estende o Teu manto de restauração, meu Pai. Levanta-os, Senhor, que eles ouçam a Tua voz dizendo: levanta-te, que eles recebam o fôlego de vida, Pai, que eles recebam a unção do Senhor. Oramos pelas famílias, meu Pai, nesse tempo difícil, ó Deus, quantas famílias têm sido destruídas, quantas famílias, Pai, estão passando por tantas guerras, Senhor, quantas famílias, Pai, que não estavam mais acostumadas, Senhor, a sentar juntos, mas esse tempo tem obrigado elas a fazer isso, Pai, e às vezes tem gerado conflito. Pai, nós pedimos que a Tua paz entre em cada casa, em cada família, que o Teu reino prevaleça, Senhor, e que as famílias sejam restauradas para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, em nome de Jesus, vem com a Tua intervenção divina, Senhor, entra em cada casa, acende a chama nos corações, volta o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, meu Deus, as esposas, Pai, sejam submissas nesse tempo, ó Deus, os maridos amem suas esposas, amem seus filhos, e que venha um tempo perfeito da parte do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, amém. Seja abençoado você, sua casa, sua família, seus amigos, sejam abençoados em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos passar para o nosso apóstolo, amém. Forte abraço em nome de Jesus, glória a Deus. Graça e paz, queridos, que alegria, né? Estamos chegando hoje ao terceiro dia e ao término da nossa conferência Ajustando o Foco. Desde o primeiro dia, Deus tem feito maravilhas, e eu creio que nesta noite esse poder de Deus está alcançando a sua vida. Queridos, nesses dias de Ajustando o Foco, muitos discípulos estão sendo desafiados a voltar para o altar. Muitos discípulos estão sendo desafiados a voltar para a dependência de Deus. Infelizmente, eu tenho falado isso desde o domingo, infelizmente, em função do humanismo, muitos tomaram uma direção oposta, se afastaram do altar, deixaram a chama do amor pela presença de Deus se apagar. Nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo onde muitos já não têm mais a mesma disposição, a mesma alegria de estar na presença de Deus, e isso fica evidente, principalmente nas atividades que precisam ser realizadas, desenvolvidas desta forma, online. Muitos estão assim, chegou a hora do culto, a pessoa até participa da transmissão, mas essa participação sempre tem um concorrente. Essa transmissão, essa participação concorre com a TV, concorre com as atividades da faculdade, ou até mesmo com as atividades domésticas. É verdade. Tem gente que até participa do culto de forma online, mas está ali com o televisor, a Smart TV, ou o smartphone, ou até o seu tablet ligado, mas não para, continua com as suas atividades domésticas. Então, nem sempre a participação é intencional.
Nem sempre a participação é voluntária, é responsável. Nem sempre o foco está em primeiro lugar no Senhor, está em primeiro lugar no altar. A maioria das pessoas que muitas vezes participam dos nossos cultos de forma online ou dessa celebração, dessa conferência que está sendo realizada dessa forma, não é? Estão ali consultando as atualizações, as postagens do momento, e por acaso alguns lembraram do compromisso, outros receberam uma notificaçãozinha e por isso, não é, começam a participar. Olha, nesse último dia eu sei que isso pode parecer um confronto duro, mas a verdade precisa ser dita. Nós precisamos encarar de frente essa realidade. Isso é uma realidade atual, em função da pandemia. Nós não temos somente os nossos cultos presenciais. Em função da pandemia, hoje nós precisamos e vamos continuar utilizando esta forma, vamos continuar utilizando as redes sociais e precisamos manter o nosso foco em Deus, precisamos ter essa responsabilidade com Deus, precisamos manter a nossa visão voltada para Deus. Quando eu separo um momento para Deus, eu não posso ter concorrência com isso. Queridos, tenho plena convicção, sei que é desejo do Pai que estejamos constantemente na sua presença, mas nós temos que estar na presença do Pai com o coração, com o altar ardendo de amor por Ele. Eu não sou saudosista, mas eu lembro do tempo em que eu aceitei Jesus. Pelo menos na igreja onde eu fiz a minha decisão sincera, a juventude ela tinha fome, tinha sede pela presença de Deus. Nós não tínhamos os equipamentos que temos hoje, um bom som, uma iluminação, não tínhamos a facilidade de comunicação, mas tínhamos um coração em chamas. Gostávamos de nos reunir para orar, para adorar, tão somente para estar na presença do Pai. Olha, eu sinto falta, eu confesso que eu sinto falta de ver isso hoje. A juventude hoje me parece que está um pouco distanciada de Deus, dos seus propósitos. Poucos vêm espontaneamente à casa do Senhor, à igreja, e se envolvem com a sua obra. Me parece que muitos hoje estão distantes do altar. Então, queridos, nós estamos encerrando hoje essa programação e a palavra que Deus tem plantado no meu coração é essa: como servos de Deus, nós precisamos nos voltar para o altar. Como servos, como filhos de Deus, como aqueles que amam ao Senhor, nós temos essa obrigação de nos voltar para o altar. Eu posso ouvir, ou pelo menos ver aí você digitando um amém, dizendo que concorda. Queridos, nós precisamos nos voltar para o altar. Na Bíblia a gente vai encontrar vários personagens que de uma forma intencional, não por obrigação da função, da posição, nós vamos encontrar alguns personagens que espontaneamente decidiram ter um envolvimento com o altar. O primeiro personagem que eu quero citar aqui é Noé. Creio que você conhece a história. Esse homem, depois do dilúvio, ele ergueu um altar de gratidão a Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, Deus viu que o homem estava corrompido, que havia grande maldade no coração do homem, e na mente do homem não havia espaço para nada bom. Então, diante desse fato, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e por causa da maldade do coração, e por causa desse coração embrutecido, endurecido, Deus decidiu destruir a terra. Está registrado lá em Gênesis, no capítulo 6, que Deus então enviou um grande dilúvio que inundou toda a terra, e todos os homens, todos os animais terrestres, foram mortos, é claro, com exceção de Noé, com exceção da sua família, porque nos versículos 8 e 9 desse capítulo 6 de Gênesis está escrito que Noé achou graça aos olhos do Senhor.
Está escrito que Noé era um homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Então, com exceção de Noé, com exceção da sua família, olha, a raça humana, os animais foram exterminados. Tá? Como Noé foi salvo? Como Noé preservou sua vida, preservou a vida de sua família? Deus orientou a construir uma arca, e ele construiu essa arca. Veio o dilúvio. Isso não é uma historinha, não. Isso não é um conto. De fato, isso aconteceu. As águas cobriram a terra. Durante 40 dias e 40 noites, Noé e toda a sua casa enfrentaram dentro da arca a força das águas. Isso não é história. Muitos ainda hoje questionam se de fato aconteceu um dilúvio a nível global. Muitos hoje ainda questionam em relação a isso. Queridos, a palavra de Deus é verdade. Tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está registrado é verdadeiro. Aconteceu de fato. Esse homem Noé e toda a sua casa estiveram ali, preservados, dentro de uma arca, durante 40 dias e 40 noites. Depois do dilúvio, ainda tiveram que esperar dentro da arca mais 150 dias aproximadamente, e quando conseguiram sair dessa arca, a primeira atitude de Noé diante desse processo de recomeço, de restauração de todas as coisas, foi levantar um altar, foi edificar um altar, foi oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. Deus se agradou da atitude de Noé, Deus o abençoou. Olha, essa experiência de Noé precisa nos levar a um ajuste, a uma tomada de posição. Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado, nossa família tem desfrutado da proteção, do cuidado de Deus, e nós, assim como Ele, precisamos nos voltar para o altar, erguer altares de gratidão a Deus. Quantas pessoas nesses últimos dias têm clamado a Deus, têm pedido a Deus que diante da enfermidade, que diante do vírus, que diante da pandemia, a sua casa seja salva. Deus está protegendo, Deus está cuidando de tudo. E depois da enfermidade, poucos são aqueles que se voltam para o altar e agradecem a Deus, e agradecem ao Senhor. Eu entendo, e eu queria muito que nesta noite você também entendesse. A gratidão, ela é a única força com o poder de manter o nosso olhar sem a contaminação das amarguras, das angústias desse mundo. Imagina se Noé não tivesse um coração grato, ele estava diante ali de uma grande tragédia, de uma tragédia global, mas com o poder, com a força da gratidão, ele pôde manter o seu coração protegido das tristezas, das angústias. Ele pôde compreender o que Paulo declarou lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, nós entendemos exatamente isso, que todas as coisas, até mesmo as tragédias da vida, até mesmo os problemas, as lutas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, fazem parte de um grande projeto de Deus para o nosso bem. Fazem parte de um grande projeto do Pai para nos beneficiar. Quando temos um coração grato, queridos, nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos daquilo que está à nossa volta para agradecermos. Nós desenvolvemos uma confiança em Deus. Nós desenvolvemos uma dependência de Deus. E em todo o tempo nós estamos diante do altar, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus. A igreja precisa ajustar o foco em relação à gratidão. Nós, como servos de Deus, desde as primeiras horas da manhã, precisamos estar na presença de Deus. Em nossa igreja, nós temos um projeto que a apóstola começou no ano passado, agora em março, fará um ano. É um projeto onde todas as manhãs a igreja está diante do altar do Senhor.
Olha, nas primeiras horas do dia, nós precisamos estar nesse altar agradecendo a Deus, agradecendo porque nos guardou à noite. Muitos perderam o costume de orar, agradecendo as refeições, agradecendo o café da manhã, o almoço, a janta. Quantas pessoas gostariam de ter aquilo que Deus nos proporciona, e nós muitas vezes, ao invés de agradecer, estamos murmurando. A gratidão, querido, ela nos faz ver as circunstâncias dessa vida, não com um enfoque meramente humano. A gratidão nos faz ver as circunstâncias dessa vida com um enfoque divino, com enfoque divino, e com isso a gente vê tudo fazer sentido, até mesmo aquilo que nos parece contrário. Quer um conselho hoje? Quer um conselho nesse dia, nessa conferência que tem como esse propósito o ajuste de foco? Erga um altar de gratidão a Deus. Erga, esteja diante do altar de gratidão ao Senhor, e você vai ver que isso vai contribuir de forma positiva para a sua felicidade, vai contribuir de forma positiva para a sua vida, vai te ajudar a enfrentar os desafios que estão à sua frente. O primeiro homem que esteve diante do altar, e que eu quero citar nesta noite, é exatamente Noé. Nós precisamos seguir os passos de Noé, caminhar na direção do altar, erguer ao Senhor um altar de gratidão. Mas o segundo homem que eu gostaria de citar nesta noite é Abraão. Abraão, na verdade, não ergueu apenas um altar. A Bíblia diz que Abraão ergueu 4 altares ao Senhor. O primeiro altar que Abraão ergueu ao Senhor foi em Siquém. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Diz assim: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu, presta atenção aqui, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Queridos, esse primeiro altar que Abraão edificou a Deus, nós podemos dizer claramente que foi um altar de transformação, que foi um altar de revelação, foi um altar da manifestação da presença de Deus. Siquém significa ombro, ombro que é o lugar de maior força do homem, significa o lugar de maior força do ser humano. Então esse altar, o altar da revelação, o altar da manifestação de Deus, foi erguido exatamente nesse lugar. Para quê? O que Deus queria? Deus não queria que Abraão seguisse a sua caminhada confiando na força do seu braço, na força da sua carne, na força dos seus ombros. E Deus então se revela a ele, se relaciona com Abraão, tem um encontro com Abraão, tem um encontro com o seu servo, muda a sua história e lhe dá essa mensagem maravilhosa: confia, confia, porque eu vou te dar esse lugar, eu vou entregar à tua descendência essa terra. Olha, queridos, tem muita gente que quer que Deus se revele, tem muita gente que quer que Deus lhe dê direção da promessa, mas infelizmente estão distantes do altar. O nosso foco precisa ser ajustado. Nós precisamos voltar ao altar. Será que você pode escrever aí: eu preciso voltar ao altar? Nós precisamos voltar ao altar. Nós somos do altar e precisamos estar constantemente diante do altar. Um outro altar erguido por Abraão foi em Betel. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai
ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Esse altar erguido por Abraão ali em Betel, podemos chamar de o altar da separação, porque é exatamente nesse momento em que Abraão, ele deixa Ai para trás, é nesse momento que ele segue na direção de Betel. A Bíblia é fantástica, a Bíblia tem muitos significados, cada palavra, ela nos traz a revelação de algo. Olha, é tremendo, não é? Ai significa um montão de ruína, e Betel significa casa de Deus. Então, Abraão estava deixando para trás esse montão, ou essa ruína, e ele estava seguindo na direção da casa de Deus. Ali ele estabelece esse altar. Deus estava direcionando Abraão, Deus estava mostrando o caminho correto a ele, e ele vai na direção do altar, para deixar registrado ali, que ele não estava caminhando na sua própria direção, naquilo que ele considerava como o certo, naquilo que ele entendia ser o caminho correto. Ele estava ali se submetendo à vontade de Deus. É tempo de seguirmos na direção de Deus. Quer ajustar o teu foco? Quer ajustar a tua visão? Quer uma palavra de Deus para a tua vida? Palavra de Deus é essa. É tempo de seguirmos na direção de Deus. Nós precisamos seguir na direção que Deus tem apontado. Muitas vezes, por seguirmos na nossa direção, naquilo que nós achamos correto, lá na frente nós nos arrependemos, lá na frente nós nos frustramos. Então, é tempo de seguirmos na direção de Deus. Um outro altar, ainda edificado por Abraão, foi em Hebrom. Gênesis 13, 18. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha, esse altar aqui é um altar que foi erguido logo após o período da separação de Abraão e do seu sobrinho Ló. Tá? Então, esse altar aqui era exatamente um altar que marcava o momento em que Abraão estava deixando de confiar, de imaginar que a sua descendência viria de Ló, porque por um tempo isso passou pela sua mente. E ali, nesse altar, ele então faz essa aliança de confiança plena em Deus, porque Deus não disse para ele que Ló seria o seu descendente. Deus não disse a Abraão que o seu servo Eliezer seria o seu descendente. Deus prometeu que das entranhas de sua esposa, de Sara, Deus suscitaria um descendente a ele. Abraão entende isso, ergue esse altar, estabelece essa aliança aí. A gente pode entender, e os comentaristas bíblicos dizem que esse é o momento em que Abraão se aproxima mais de Deus. Esse é o momento em que Abraão se coloca assim 100% sob os cuidados de Deus. Nós precisamos ir na direção desse altar, o altar da confiança plena em Deus. Precisamos ir na direção do altar do Senhor, estabelecer aliança com Ele e nos colocar 100% debaixo dos seus cuidados. Mas eu quero aqui destacar o quarto altar que foi erguido por Abraão. E aqui eu quero ler um texto um pouquinho maior, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho.
cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse ele: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha que coisa linda, olha que tremendo. Esse homem que já tinha erguido 3 altares, agora ele ergue mais um altar ao Senhor, mais um altar a Deus, e ergue esse altar nesse monte, no Monte Moriá. No Monte Moriá. Esse altar, nós podemos dizer que ali foi o altar da renúncia, que foi o altar da obediência, que foi o altar da entrega total. Deus pediu a Abraão uma prova de amor, uma prova de fidelidade. Deus pediu a Abraão que Abraão entregasse o seu filho Isaque para o sacrifício. Abraão obedeceu, sim. Abraão levou o seu filho até o monte Moriá, sim. Abraão ergueu o altar, sim. Estava ali na dependência de Deus, estava diante desse altar de renúncia, diante desse altar de entrega. Porém, queridos, quando tudo estava para acabar, Deus proveu o cordeiro. Isaque voltou para os braços do pai, e ali foi o momento em que Abraão provou a sua fé, provou a sua confiança em Deus, provou realmente que estava disposto a agradar o seu Deus, estava disposto a obedecer os seus mandamentos, as suas palavras, a sua direção, estava disposto a viver conforme a sua vontade. Olha, esse altar nos traz questionamentos, esse altar nos traz confrontos. Através desse altar que Abraão ergueu, nós podemos nos perguntar hoje: será que de fato amamos ao Senhor? O quanto nós estamos dispostos a renunciar por Deus? Isso nos confronta. Dizemos que amamos ao Senhor, mas o quanto estamos dispostos, qual é o nível da nossa disposição em querer provar o nosso amor para com Deus? Tem muita gente que hoje compõe canções falando do amor de Deus. Olha, o amor de Deus é inquestionável. Deus nos ama de forma incondicional. Deus é fiel, Ele não pode mudar-se a si mesmo. Deus, quando Ele estabelece algo, quando Ele libera uma palavra, quando Ele libera uma promessa, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus deu o seu único filho, o seu filho se sacrificou em favor de cada um de nós.
Mas muitas vezes nós precisamos ir ao altar da renúncia, da entrega e provarmos a Deus que realmente o amamos, sabe? E em relação a isso que hoje muitos discípulos precisam, hoje muitos discípulos precisam se mover na direção desse altar, para quê? Para que estejam mais próximos, de fato, de verdade, do Senhor. Mas há um terceiro personagem que eu quero destacar essa noite, e é Elias. Elias, esse ano, o tema da nossa igreja e das igrejas que militam na visão celular no modelo dos 12 é Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Nós temos recebido esse tema, nós entendemos que estamos vivendo esse tempo profético, os dias de Elias. Então, eu não poderia deixar de citar esse profeta poderoso, esse profeta que se colocou à disposição de Deus, que serviu a Deus e serviu com muita integridade. Elias, quando percebeu que a sua nação estava enfrentando um tempo tenebroso, quando percebeu que só Deus podia mudar a realidade do seu povo, o que ele faz, o que ele fez? Ele sobe no Carmelo. Ele sobe no Carmelo. Ele vai se colocar diante de um altar. Aquele altar estava em ruínas. Era um altar composto por 12 pedras. E o que ele faz? Ele coloca as 12 pedras no seu devido lugar. E ali ele se apresenta diante de Deus, para que Deus mudasse o histórico da sua nação. Nós podemos chamar esse altar de altar da unidade. Como está escrito lá no Salmo 133, é na unidade que Deus ordena a bênção, é na união que Deus ordena a vida. Elias entendia isso. Sua nação estava passando por dias difíceis, precisava de uma transformação, e então ele vai diante desse altar, do altar que estava no Carmelo, e restabelece ali, restaura ali aquele altar. Querido, eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, como estão os seus negócios. Eu não sei se você está passando por dias bons ou se você está passando por dias difíceis. Não sei se você está passando por um tempo de abundância ou se está passando por um tempo de escassez, de sequidão. Mas há alguma coisa que eu quero te lembrar hoje. Eu quero te lembrar que se você quer uma transformação, seja em qualquer área da sua vida, você precisa seguir na direção desse altar, do altar da unidade. A situação de uma nação inteira foi completamente transformada depois da experiência de um único homem diante de um altar. Se um único homem conseguiu mudar toda o histórico, toda a situação difícil enfrentada por sua nação, eu creio que Deus também, se você se mover na direção do altar, Deus vai mudar todo o histórico difícil enfrentado por você. Agora, seguir na direção do altar. Elias vai nos ensinar aqui duas coisas importantes. Tá? A primeira, para estarmos diante do altar, nós precisamos nos esforçar. E no caso de Elias foi necessário esforço, tanto para chegar diante do altar, quanto para restaurá-lo. 1 Reis, capítulo 18, a partir do 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Só a parte A do 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Escute algo aqui. Deus está ajustando o nosso foco em relação
ao seu altar. A igreja ou muitos discípulos se distanciaram do altar e hoje precisam retornar para o altar. Olhando para esse texto, a gente vai refletir que não é fácil ir para o altar, exige sacrifício. O altar estava no alto, no cume do Monte Carmelo, exigiu um sacrifício, não existiam trilhas, ele teve que escalar aquela montanha para estar lá diante do altar. Muitas pessoas sabem disso, sabem que estar diante do altar, estar na presença de Deus, exige sacrifício. Muitas pessoas sabem disso, que para estar diante do Senhor exige, sim, esforço. E é por isso que muita gente perde a oportunidade de receber grandes milagres, a oportunidade de receber transformação, exatamente por falta de atitude. Elias, ele decidiu e se moveu na direção do altar. Chegando lá, reconstruiu o altar. Isso é uma prova de que havia no seu coração um desejo ardente de ver a glória de Deus, de testemunhar do poder de Deus. Quer ver a glória de Deus, quer testemunhar do poder de Deus? Então faça o que ele fez, se mova na direção do altar. Olha, queridos, tem muita gente que quer ver o sobrenatural de Deus, mas não tem atitude. Tem muita gente que quer ver milagre, mas dependem do esforço alheio. Elias se esforçou bastante, subiu o monte, não esperou por ninguém. Ele mesmo tratou de buscar as pedras que faltavam, de reorganizá-las de acordo com as instruções de Deus. Ele se empenhou na restauração. É preciso muito esforço para ver a glória de Deus, para ver o fogo de Deus descendo, para ver os milagres acontecendo. É preciso muito esforço para ir na direção do altar. E é por isso que muita gente desistiu. Mas hoje Deus me trouxe aqui, hoje Deus está me usando para te dizer isso. É tempo de voltarmos ao altar. É tempo de nos colocarmos diante do altar. Elias não só se esforçou, mas em segundo lugar, diante do altar, Elias apresentou ao Senhor justas ofertas. No versículo 33 do capítulo 18 de 1 Reis, está escrito assim: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Escute aqui, se nós formos comparar a oferta de Elias, a oferta dos bruxos, nós vamos ver que a oferta dele era a mais excelente. Como assim? Nós estamos falando aqui entre os profetas de Azera, entre os profetas de Baal, olha, cerca de 850 homens. Esses homens juntos estavam oferecendo ao seu Deus apenas um novilho. Um novilho. Se formos pensar em peso, se formos calcular algum tipo de peso, quanto pesa um novilho, nós vamos chegar a uma soma de que não dava nem 300 gramas de oferta por profeta. Eles estavam entregando ao seu Deus uma miséria. Elias ofertou o que parecia igual, mas na verdade, em proporção, era muito superior. Muito superior. Um único homem estava ofertando a totalidade, todo o novilho. E não parou por aí. Versículos 34, 35 e 36 diz assim: Elias disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez, e fizeram. Disse: mas fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Olha, queridos,
Presta atenção aqui, vamos mais um pouquinho aqui. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fica sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ok, ele já havia entregue um novilho e agora, aqui a palavra de Deus vai mostrar que além do novilho, ele ordenou que derramassem 12 cântaros de água. Além do novilho que ele já tinha oferecido, então ele oferece mais, ele dá além, 12 cântaros de água. Lembre-se que não havia água, 3 anos e meio não chovia, água era um produto precioso, era um produto que valia muito. Ele, além do novilho, ordenou que derramassem 12 cântaros de água. Vamos ao altar? Vamos. Queremos ver a transformação? Sim. Mas a nossa oferta não pode ser igual a de qualquer bruxo ou de qualquer pessoa que serve a Baal. A nossa oferta tem que ter um teor profético. Escute algo, querido. Escute algo, porque isso é muito sério. Nós estamos aqui para ajustarmos o foco. E eu preciso dizer isso. A religiosidade, ela contaminou a igreja, dizendo que para Deus a gente pode dar qualquer coisa. A religiosidade contaminou a igreja, dizendo exatamente isso. Que para Deus eu dou qualquer quantia, eu dou qualquer valor, sem levar em conta essas questões de ousadia, de fé. A igreja se contaminou com isso, e a igreja hoje precisa sair desta contaminação. Eles estavam ali há 3 anos e meio, vivendo uma terrível seca. Quando aqueles 12 cântaros foram derramados, eles estavam ali dizendo que eles acreditavam na mudança completa. Eles estavam ali oferecendo o que eles tinham de melhor, porque acreditavam na mudança completa. Precisamos ir ao altar, entregar aquilo que temos de melhor para Deus, porque desta forma o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai com certeza nos acrescentar e nos abençoar. Afinal de contas, Ele deixou registrado isso, não é, na sua palavra, em muitos textos. Um dos mais conhecidos é Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois provai ministros, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus quer derramar isso sobre nós, bênçãos sem medidas, mas nós temos que nos aproximar do seu altar, e entregar a Ele o que nós temos sempre de melhor. Eu vou concluir, e eu quero concluir lendo 1 Reis 18, 38 e 39, que diz assim: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus quer fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que vai operar em nossas vidas. Mas, se estamos distante do altar, precisamos fazer nesse dia o retorno. Se estamos distantes da presença de Deus, nós precisamos fazer esse retorno. Ah, mas exige sacrifício, exige esforço. Nós precisamos fazer esse retorno. Em tudo na vida exige sacrifício, tudo na vida exige, sim, esforço. Para você estar participando, mesmo de forma online, exige um sacrifício, exige, sim, o seu esforço. Quantas notificações você precisa vencer, quantas pessoas que estão aí na sua volta, estão tentando chamar a sua atenção, mas para Deus tem que estar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar, a Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ninguém pode
alcançar as demais coisas, sem antes colocar Deus em primeiro lugar. Busque a Deus, busque a Deus. Estabeleça altares na sua casa, estabeleça altares no seu local de trabalho. Olha, queridos, esse ambiente aqui, chamado igreja, é um altar. Se esforce para estar nesse ambiente, para buscar a Deus. Aí a sala da tua casa, nesses momentos em que a igreja está reunida, é um altar. Se esforce para estar na presença dEle, tá? Teu quarto é um altar. Erga os altares a Deus e certamente Deus há de abençoar rica e poderosamente a sua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Nós vamos buscar ao Senhor e a nossa oração hoje vai ser uma oração de compromisso. A nossa oração hoje vai ser uma oração de entrega, vai ser uma oração de sinceridade. Deus ama quando alguém se coloca diante dele com um coração sincero. Se realmente estamos afastados, se realmente não estamos fazendo o que poderíamos fazer para estar na sua presença, hoje nós vamos nos colocar diante dele e nós vamos reconhecer isso. Você quer fazer isso comigo? Você quer orar comigo? Você quer buscar a Deus comigo nesse sentido? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra, meu Pai. Nós estamos encerrando hoje, meu Deus, essa conferência profética, essa conferência que tem como objetivo ajustarmos o foco. E nesse último dia de conferência, o Senhor nos confronta a estarmos voltando para o Teu altar. Obrigado por Tua palavra hoje, que entra, que penetra no nosso coração. Obrigado por essa palavra que nos desperta, é verdade, Senhor. Quantos hoje estão afastados do Teu altar, quantos hoje, meu Pai, já não tem mais o mesmo amor, já não tem mais o mesmo empenho, estão frios, estão gelados, meu Pai, em relação à Tua presença. Que hoje, Senhor, essa chama, esse desejo seja reativado no coração de cada um dos Teus filhos, para que a Tua igreja, Senhor, volte na sua totalidade, Senhor, a buscar ao Senhor, a estar, meu Deus, diante do Teu altar. Eu sei que o Teu altar não é apenas esse espaço físico, mas são todos os lugares onde o Teu nome é invocado. Agora aí na casa do Teu servo, meu Pai, o Teu nome está sendo invocado. Deus, aí na casa do Teu servo, altares de renúncia estão sendo levantados, altares, ó Pai, de transformação, altares de milagres estão sendo erguidos, meu Pai. Ó Deus, manifesta a Tua glória, Pai. Eu oro da mesma maneira, Senhor, que o Teu servo Elias orou, meu Pai. Eu oro da mesma forma que o Teu servo Elias clamou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que, segundo a Tua palavra, nós fizemos essas coisas. Nós estamos aqui, ó Deus, restaurando, ó Pai, o Teu altar. Faz o milagre que o Teu filho precisa, que a Tua filha precisa, meu Pai. Ó Deus, restaura, Senhor, o primeiro amor no coração do Teu servo, restaura o primeiro amor no coração da Tua serva. Pai, ainda ontem eu orava e ainda ontem eu Te pedia, meu Deus, que aqueles que um dia desistiram, meu Pai, de Te servir, que voltassem, e hoje eu quero reforçar essa oração Te pedindo a mesma coisa, Pai. Esse que desistiu da célula, esse que desistiu, meu Pai, o seu ministério levítico, que decidiu de Te servir na intercessão, que desistiu de cuidar da Tua casa, meu Pai, que eles se voltem para Ti em arrependimento e corram na direção do Teu altar, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Elias, assim como Davi, assim como Moisés, assim como tantos homens que correram para o Teu altar. Que essa geração se mova, que essa geração se volte para o Teu altar, Essa é a minha oração, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor,
por cada pessoa que tem participado conosco desta conferência, que o Senhor recompense, meu Deus, a cada um dos teus filhos, meu Pai, na medida do amor, da dedicação. Abençoa a vida de cada levita, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que tem trabalhado com afinco, Senhor, para que essa conferência, Senhor, seja realizada e a tua palavra chegue ao coração dos teus filhos. Eu abençoo os teus servos nessa hora, Pai, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quantos têm sido aí alcançados por esta palavra? Quantos aí têm sido alcançados pelo mover do Espírito? Olha, se isso tem acontecido com você, passe uma mensagem aqui, diga o que está acontecendo aí na tua casa. Eu sei que nesta hora o Espírito Santo de Deus está se movendo com poder. Eu sei que nesta hora o amado Espírito Santo está se movendo, olha, com muita liberdade em muitos lugares. Compartilha isso conosco, compartilha. Se você tem sido curado, dá o teu testemunho de cura, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, é uma pena que o nosso tempo de conferência é um tempo reduzido. Tem muita coisa que nós gostaríamos de falar, tem muita coisa que nós gostaríamos de compartilhar com você. Agora, a seguir, nós temos alguns líderes que compartilharam em pequenos vídeos o que eles consideram como necessário para que haja um ajuste de foco. Continua na presença de Deus para receber mais essa palavra em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Estamos aí em 3 dias de conferência, ajustando o foco, e eu não poderia deixar de falar sobre ajustar o amor ao próximo. É um dos mandamentos principais ao qual o Senhor deixou, e sem esse amor nós não conseguimos conquistar. Então ajuste seu foco. É tempo de ajustar esse amor também ao servir, porque ganhar vidas também faz parte do serviço de Deus. Sinta-se à vontade para estar em ajuste a todo tempo, porque sem amor não há crescimento. Deus abençoe a sua vida. É uma honra poder estar participando desta conferência, ajustando o foco. Está aqui um pedacinho da luz, juntamente estou aqui com meus discípulos amados, acabamos de sair de um treinamento, e ajustar o foco é necessário para vencermos a batalha. Este ano nós precisamos ajustar o nosso foco com o Espírito Santo, porque no meio de tantas lutas é Ele quem nos traz a revelação do céu, que nos mantém próximo do nosso amado Deus. Que nesse projeto maravilhoso que é ajustar o foco, a nossa comunhão seja estabelecida com o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o ministério. Nós somos muito felizes de fazer parte desta família, nós aqui da cidade de Uberaba. Deus abençoe. Shalom. Graça e paz, meus irmãos, povo eleito. Nesse tempo que estamos vivendo, esse tempo de guerra, esse tempo de lutas, somos convidados a recebermos o Deus da vida, o Deus que nos criou. Somos convidados a ajustar o nosso foco à palavra de Deus, porque é dele e para ele que vivemos, e não para o mundo. Devemos ajustar sim o nosso foco e abrir o nosso coração e recebermos a palavra de Deus, que é a palavra de vida. Então, jovem, papai, mamãe, somos convidados e sim tornarmos recepcionistas a vida de Jesus em Cristo, nosso Senhor. Graça e paz, queridos. Como todos os anos, nós sabemos, a nossa igreja, comandada pelos nossos apóstolos, todos os anos ela realiza essa conferência, que já é um marco nas nossas vidas, como igreja, como líderes, como liderança. Mas eu poderia dizer a vocês que nesse tempo de ajustar o foco, nós precisamos ajustar o nosso ânimo. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje, pelo advento da pandemia, dos alardes, das más notícias, o que mais nós encontramos são líderes, pastores, famílias desanimadas, perdendo a alegria, até mesmo de servir o Senhor. Mas o Senhor nos convida a crer até mesmo contra a esperança,
Portanto, que nesse tempo de conferência, nesses dias de conferência, possamos ajustar o nosso ânimo, porque o Senhor, a obra do Senhor precisa continuar, a obra do Senhor precisa avançar, e o Senhor conta comigo, conta com você, em nome de Jesus. E uma palavra eu queria deixar aqui ao coração da nossa igreja, ao coração da igreja, que está registrado em Josué capítulo 1, versículo 6, apenas a parte A, que diz o seguinte: esforça-te e tenha bom ânimo. Ou seja, o que mais nós precisamos nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando é ânimo. Ânimo para nós enfrentar o vírus, ânimo para nós enfrentar as adversidades, ânimo para nós podermos continuar, ânimo para nós podermos até mesmo sair dos nossos lares, ir até mesmo à feira, ir ao mercado, ir às ruas, porque, queridos, acima de tudo, nós sabemos que nós servimos um Deus poderoso, e é esse Deus que vai nos renovar nessa noite, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz. Graça e paz, boa noite, que maravilhoso, chegamos mais uma conferência ajustando o foco, e todo ano o poder de Deus, o Espírito Santo do Senhor se manifesta no meio de nós, e esse ano não será diferente, mas para que isso aconteça, o Senhor nos chama a ajustar o foco à santidade, e a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, igreja, o Senhor nos pede ajustar o foco em direção à santidade, a limpar o altar do Senhor. Você que é templo do Espírito Santo do Senhor. O Senhor nos chama à santidade, à purificação, a limpar a adoração. Porque também o Senhor chama os adoradores de todos os 4 cantos da terra para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor a vida de cada líder que tem sido usado, não é, para acrescentar e nos trazer ainda mais da parte do Senhor. Acabou. Estamos no fim da nossa conferência. Meu Deus, passou rápido um ano, mas também 3 dias passaram voando. Chegamos ao final de mais uma conferência. Tenho certeza, querido, que Deus te abençoou muito. Deus abençoou muito a minha vida nesses dias. Eu tenho certeza que também tem abençoado a vida daqueles que trabalharam aqui por trás das câmeras, por trás aí da edição. E eu sei que essa bênção também está chegando na tua casa hoje. Glória a Deus. Nós só temos a agradecer a Deus por tudo, que o Senhor realmente continue estando em primeiro lugar. Trabalhamos nessa conferência esse foco. Somos barro, somos limitados, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Levante a sua mão direita, deixa eu abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do amado Espírito estejam com você, estejam com a sua família, com a família de Deus nessa cidade e em toda a face da terra hoje sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Até quinta-feira, não é? Na nossa quinta profética. Grande abraço.